Participou da produção desse grupo foi eu, Yuri Tigre, Eduardo Fonseca, o Lucas, o Guilherme e o Kenzie. Bom, de onde surgiu essa ideia? A gente hoje, estudantes principalmente, a gente presencia um problema muito grande aqui em São Mateus. A gente não tem um local muito fácil, tanto um local físico quanto um local digital, para poder encontrar prestadores de serviço. Então, aí surgiu a nossa ideia do nosso tema. Contratar a mão de obra em São Mateus é difícil. Então vamos lá. A gente fez um brainstorming e a gente teve 27 ideias, mas através de métodos de exclusão, a gente percebeu que o vencedor foi não conseguimos encontrar prestadores de serviço em São Mateus com tanta facilidade quanto deveria ser. Mas isso é um problema? Por que isso seria um problema? Qualquer pessoa que passa por qualquer tipo de problema na casa dela hoje em dia, ela precisa de um prestador de serviço. Todos nós sabemos que vivemos em São Mateus que é muito difícil você encontrar alguém se você não tiver um grupo de WhatsApp ou você tiver um boca a boca. Uma pessoa que consegue te indicar um parceiro ou técnico que faça aquilo de boa qualidade, com preço legal e também com confiança. Então, a gente surgiu com essa ideia de criar esse ambiente que torne tudo isso mais fácil. Então, qual é o problema? Boca a boca. Indicações e informações sem alcance para quem chega à cidade. O grupo de WhatsApp é muito desorganizado, restrito e também é difícil de confiar. Você não vai saber se a pessoa vai prestar aquele serviço mesmo só porque ela está num grupo de WhatsApp. A gente não tem canal gratuito. Existem plataformas hoje em dia que já existem, mas elas cobram para liberar contato. Então a gente sabe que, a gente é estudante, a gente já vai pagar aquele prestador de serviço, ainda tem que pagar para liberar o contato dele. Se a gente nem sabe se ele vai aparecer mesmo ou se o serviço dele é de qualidade, então é complicado pra gente. E a busca dispersa. Não existe nenhum lugar único categorizado para procurar. Então, a nossa justificativa foi entrevistas não misturadas com a comunidade acadêmica da U. Porque, beleza, a gente surgiu com esse problema, a gente fez um brainstorm de 27 ideias, mas será que esse problema não é só nosso? Bom, o que a gente fez foi uma pesquisa e a gente percebeu que 60% não sabiam onde divulgar ou buscar serviço na cidade. E 50% queriam encontrar, contratar ou divulgar serviços, mas não achavam local ou canal. Então a gente fez um 5W2H para poder entender a causa raiz desse problema. Então a gente percebeu que não é ausência, a gente não precisa criar um app que já existe aí vários outros apps por aí. A gente precisa de alguma tecnologia, mas que seja compatível com o mercado atual e com a nossa realidade. Com a realidade dos estudantes, mas também a realidade de São Mateus. Então a gente fez uma pesquisa também e a gente buscou canais vigentes. Canais, plataformas hoje em dia que já existem, possibilidades que qualquer pessoa que quisesse buscar prestadores de serviço poderia procurar e poderia encontrar. A gente pegou essa tabela do nosso artigo, então a gente pode perceber que tem várias categorias, gratuito, categorizado, canal de avaliações lá em São Mateus e focado em São Mateus. E se vocês perceberem, a maioria deles, ou acredito que todos eles, pelo menos tem dois não. Elas não agradam em dois quesitos. E isso é um pouco desagradável para qualquer tipo de usuário. E aí a gente percebeu que nenhum canal ele une a gratuidade, a categorização e a avaliação e o foco local. Então a gente percebeu o seguinte: poxa, se não existe nenhum que une tudo isso, é uma oportunidade de mercado. A gente pode ser a entidade, o grupo que vai unir tudo isso e ofertar esse tipo de serviço para as pessoas de São Mateus, porque seria uma resolução de problemas para São Mateus especificamente. Após compreender a verdadeira causa do problema, foi possível definir um objetivo claro para o projeto. O objetivo não era simplesmente criar mais um site de divulgação de serviços, mas sim resolver a deficiência na comunicação entre prestadores e tomadores de serviços na cidade de São Mateus. Durante a pesquisa, foi identificado que os canais existentes apresentavam diversas limitações. Algumas plataformas cobravam taxas dos prestadores, outras eram muito desorganizadas, não possuíam categorias bem definidas, avaliações públicas ou mecanismos que ajudassem o usuário a escolher um profissional com maior segurança. Diante disso, o objetivo passou a ser desenvolver uma plataforma que reunisse todas as funcionalidades em um único ambiente. A solução deve ser totalmente gratuita para os prestadores de serviço, permitindo que qualquer profissional pudesse divulgar seu trabalho sem barreiras financeiras. Essa solução também deve organizar o serviço por categorias, facilitando a busca de usuários, disponibilizar avaliações públicas realizadas por clientes, informar os dados importantes como preço e disponibilidade de profissionais e auxiliar de forma inteligente o usuário na escolha do prestador mais adequado para a sua necessidade. Dessa forma, o projeto buscou substituir um processo baseado apenas em indicações informais por um sistema estruturado, transparente e adaptado à realidade da cidade de São Mateus. Agora eu vou falar um pouco sobre a metodologia que a gente usou para desenvolver a solução do projeto. A gente usou a metodologia Creative Problem Solving, que separa a solução de problema em 3 etapas principais, que são elas a geração de ideias, a avaliação de soluções e a implementação. Essa metodologia foi escolhida porque evita que a equipe desenvolva uma solução antes de compreender completamente o problema. Agora eu vou explicar 2 das etapas. Primeiro, a geração de ideias. Inicialmente, foi elaborado um mapa mental contendo as diferentes possibilidades para solucionar o problema identificado. As alternativas foram divididas em 2 grandes caminhos, que são adaptar ou melhorar os canais já existentes, ou criar um novo canal de comunicação. Durante a análise, a gente percebeu que algumas alternativas não eram viáveis. Não seria possível modificar plataformas como o WhatsApp ou Facebook, assim como não seria possível alterar o modelo de negócio de empresas como GetNinjas, que cobra valores para liberar contatos entre clientes e profissionais. Com isso, o caminho mais adequado passou a ser o desenvolvimento de um novo canal voltado especificamente para a realidade de São Mateus. Agora, sobre a segunda etapa, após a geração de ideias, foi realizada uma avaliação que a gente utilizou uma matriz de pesos e medidas para avaliar cada uma das soluções propostas no mapa mental. Cada alternativa
alternativa recebeu pontuação de acordo com os critérios definidos pela equipe, que são eles: o acesso, com peso 16, facilidade de uso, com peso 19, sustentabilidade, com peso 8, custo inicial, com peso 13, tempo de implementação, com peso 9, o critério atinge o escopo, ou seja, se a solução é gratuita, categorizada, permite avaliações dos clientes, informa preços e disponibilidade dos prestadores, pré-classificação, etc. Esse critério tem peso 19, além disso também temos o critério margem de lucro, com peso 13, e o critério dificuldade de implementação, que tem peso 19. Com esses critérios a gente comparou as soluções newsletter, grupos de WhatsApp, agência de serviços e o desenvolvimento de um site. Cada alternativa foi analisada quantitativamente, considerando critérios definidos. E após análise, construímos que os newsletter teve média 7, o grupo de WhatsApp recebeu uma média de 13, o site recebeu uma média de 15,24 e a agência recebeu uma média de 10. Desse modo, o resultado indicou que o desenvolvimento de um site era a alternativa mais adequada, vencendo com uma média ponderada de 15,24 pontos, sendo a melhor solução entre as opções avaliadas. Entretanto, o diferencial do projeto não está apenas na criação de um site. A plataforma funciona como uma vitrine digital organizada, mas possui um principal diferencial: a integração de um algoritmo inteligente de pré-classificação dos prestadores de serviço. Esse algoritmo tem como objetivo auxiliar o usuário na escolha do profissional mais adequado, utilizando informações cadastradas na plataforma, como a categoria de serviço, avaliações dos clientes, disponibilidade do profissional, preços informados e outros dados relevantes para o cadastro. É importante destacar que o algoritmo não determina automaticamente qual é o melhor profissional de forma absoluta. Ele realiza uma pré-classificação personalizada, considerando a necessidade específica do usuário. Por exemplo, 2 eletricistas podem possuir avaliações semelhantes, porém um deles possui disponibilidade para atender no mesmo dia e o outro somente na próxima semana. O sistema pode priorizar o profissional disponível naquele momento. Assim, o algoritmo busca indicar o profissional mais adequado para cada situação, e não simplesmente aquele que possui a maior avaliação. Dessa forma, a plataforma proporciona uma redução no tempo de busca por profissionais, maior segurança na contratação, melhor experiência para o usuário, menor dependência de indicações informais realizadas por grupos de WhatsApp ou pelo boca a boca. Em resumo, a solução combina 2 elementos principais: uma vitrine digital gratuita e organizada, responsável por centralizar prestadores de serviço, e um algoritmo inteligente de recomendação, responsável por auxiliar o usuário na tomada de decisão de forma rápida, transparente e personalizada. Eu sou o Edu e eu vou continuar a análise da solução vencedora, fazendo uma análise SWOT criativa. Foi possível identificar que as principais forças são que o site permite categorizar os serviços e integrar um sistema de avaliação para que os usuários saibam o que os outros estão falando sobre um prestador ou sobre um tomador de serviço. Além disso, ele também pode ordenar automaticamente o conteúdo que é mais relevante e garantir a gratuidade do acesso. Isso se encaixa muito bem no cenário de São Mateus, que tem um mercado informal aquecido, onde as plataformas atuais não operam ou não atendem a demanda por regionalidade, foco, entre outras coisas. Além disso, identificamos que o site pode sofrer com a concorrência do boca a boca e também com a resistência dos prestadores de serviços mais velhos. Com a análise concluída, montamos um plano de ação estruturado em 5 pilares fundamentais. O primeiro, o planejamento, onde serão realizados a pesquisa de mercado, o levantamento de requisitos e a construção das sprints. O segundo pilar, que é a construção, é onde o site e o algoritmo de recomendação são codificados e depois, no estágio 3, o lançamento, são validados e lançados. A partir disso, a divulgação pode ser iniciada e a plataforma está plenamente operacional, sendo necessário apenas realizar manutenção e documentação contínua, o quinto estágio. Para tornar as etapas mais visuais, construímos um Miro com a visualização por sprint semanal de cada etapa do projeto. São ao todo 10 etapas, baseados nos 5 pilares fundamentais, e tem a visualização também de Kanban, que pode ser atualizada, avançando ou regredindo cada etapa, dependendo do status de cada sprint. O experimento simulado foi realizado com 35 prestadores pré-cadastrados e recebemos 154 acessos únicos em 2 semanas. Dessas, 42 se converteram em interações diretas com prestadores. A execução desse projeto permitiu enfrentar um desafio prático e persistente no cotidiano de São Mateus. Como estudantes, muitos de nós vivenciamos na pele barreiras para residir em uma nova localidade e não dispor de contatos acessíveis e confiáveis para a contratação de serviços básicos. A transição de um problema debatido em sala de aula para um sistema web totalmente funcional evidenciou o valor real das metodologias e resoluções de problemas, consolidando um aprendizado prático que vai além dos limites teóricos da graduação. Conclui-se, portanto, que a substituição dos canais informais por uma vitrine digital estruturada e dotada de avaliações transparentes é uma abordagem não apenas viável, mas necessária para mitigar a dificuldade da comunicação. A plataforma cumpriu seu propósito inicial de aproximar as duas pontas da negociação.
Como desdobramentos e direções futuras para esta pesquisa, o próximo passo estratégico envolve a formalização da plataforma para um projeto de extensão contínua dentro da universidade, assegurando que o sistema seja mantido e evoluído de forma permanente em prol da população local. Muito obrigado.